Fala, Juventude com CAD, paz. Que bom ter você por aqui. Que bom recebê-los aqui para mais um episódio do nosso Concadcast. E eu quero te pedir para você ficar até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado através da pessoa que nós vamos hoje ouvir. E hoje nós estamos aqui com ele, que é casado com a Elda, é pai do Arthur, pai da Melissa, é pastor dirigente em uma congregação do campo da Catedral, que é o Bairro Nacional, lá no São Sebastião, e é o atual coordenador e líder do Concad, o nosso líder, pastor Rodrigo Dantas. Eita, que bênção. Obrigado, pastor Davi, por estar conosco aqui nesse projeto. Obrigado pela oportunidade de estar sendo aqui entrevistado também nesse momento. Confesso para você que eu estou bastante nervoso. Eu adiei esse dia por muito tempo, você sabe, né? Uhum. Mas chegou o momento. Obrigado, viu? Não tem jeito, meu amigo. Ai, tem que ouvir sua história também. É, pastor Rodrigo Dantas, primeiramente, obrigado pela sua disposição de estar aqui, de estar edificando a nossa vida através da sua vida, da sua história. E também pela sua disposição em ser um dos líderes do CONCAD, né? Você é o líder, na realidade, atual do CONCAD, o coordenador geral, e isso tem edificado muitas pessoas. Mas me conte aí um pouquinho da sua história, né? Quem é o Rodrigo Dantas? Pastor Davi, é sempre assim, antes mesmo de falar um pouquinho sobre a minha história. Eu quero usar também alguns minutinhos aqui para agradecer, Pastor Davi, pela sua vida, pela vida da sua família. Você que tem aqui aberto as portas para que a gente possa fazer esse sonho acontecer, né? Amém. Então, você foi o canal de Deus, você foi a resposta de oração que a coordenação do CONCAD estava fazendo durante o período de julho, ali pedindo ao Senhor que nos desse uma forma de nós podermos gravar, conversar, né, com a nossa galera. Então, você foi esse instrumento de Deus. E obrigado mesmo, obrigado por tudo. E a minha oração é para que o Senhor venha lhe recompensar, tá bom? Amém. Falando sobre o Rodrigo, ele uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, para a glória de Deus na casa do Senhor. É, um menino cheio de sonhos, projetos, mas que jamais imaginaria estar à frente do CONCAD, jamais imaginaria estar pastoreando uma congregação. Se eu fosse voltar aí 20 anos no tempo, por mais que eu tivesse desejo, eu sempre tive desejo de trabalhar na casa do Senhor, eu não tinha essa noção de como isso iria acontecer, de que seria muito cedo. Então, fui uma criança muito quieta, assim, e não falo isso para me vangloriar de nada, porque eu queria ser bagunceiro. Só que eu tinha medo, irmão, do inferno. Pensa numa criança que tinha medo de ir pro inferno. Às vezes eu tava assim em roda de amigos e algum amigo contava uma história, uma piada, assim, algo às vezes um pouco indecente, algo assim que eu via que. E eu dava uma risada, na mesma hora eu lembrava assim, rapaz, vai passar no telão do céu. Eu ficava rindo na roda dos escarnecedores aqui. Então, eu tinha muito medo de ir pro inferno. Então, eu era quieto, eu era uma criança normal, simples, assim, quieto. Estava com o pessoal da bagunça, né, ali, mas eu gostava apenas de ouvir e de andar com eles, mas eu não era, não, eu era um medroso. Vamos pular muro da escola para poder faltar aula, né? Uns dois pulavam, eu ficava, irmão. Eu não tinha coragem para essas coisas, não. Eu sabia que Deus ia usar alguém, ia me encontrar lá no meio. Então, esse foi eu, muito simples, uma criança com muitos sonhos e projetos e que o Senhor cuidou, assim, desde o do começo até os dias de hoje. Ah, Pastor Rodrigo, e me explique aí como é crescer na igreja, por exemplo. Você falou que era criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, casou, virou pastor. Como é crescer na igreja para você? O que que você sente sobre isso? Às vezes tem muitos jovens e adolescentes que acham ruim porque nasceu num lar cristão ou porque a mãe obriga ele a ir para a igreja. O que é que você tem a falar sobre isso? Pastor Davi, eu digo que foi o maior presente que Deus me deu. É claro que na fase ali da pré-adolescência, com a adolescência, a gente fica muito curioso, né, para saber o que que tem lá fora. Eu não Uhum. posso mentir, eu sou realista. Então a gente fica curioso, a gente fica.
olhando, muitas vezes até desejando, né? Só que, para a glória de Deus, o Senhor sempre colocou pessoas ao meu lado, sabe? E que me influenciavam positivamente. É claro, eu acredito muito no fruto de oração, né, da minha mãe. Minha mãe é uma mulher que sempre esteve presente em círculo de oração, sempre liderou irmãs, lidera irmãs até hoje, lá na Debarre Nacional. Então ela sempre orou muito por nós, e claro, isso conta muito, né? Eh, mas, eu gostava demais daquele ambiente, eu gostava de estar inserido ali, por mais que vez ou outra a gente desejasse, né, um amigo chegava contando uma festa que foi, a gente: "Como é que será que é essa festa?", né. Então vinha assim esse pensamento, eu não posso ser hipócrita, mas, eu não trocaria, naquela época eu não trocaria e hoje é que eu não trocaria, eu não trocaria, assim, a oportunidade de estar na casa de Deus por estar em outros lugares, sabe. Eu sempre, foi sempre a minha prioridade. Desde muito novo eu já trabalhava, já ajudava na aula das tias lá das crianças, eu já era sonoplasta, então eu gostava de estar na igreja. Você queria ver, eu ia em ensaio de irmã para ficar na sonoplastia, eu ia em ensaio dos irmãos, dos homens, para ficar na sonoplastia. Então, eu gostava de estar inserido naquele ambiente. Eu costumo dizer que eu sempre fui rato de igreja, né, eu gostava de estar na igreja. Então, assim, eu acredito que foi o maior presente, assim, que Deus me deu, foi essa oportunidade e esse amor pela obra mesmo, assim. Eu lembro que na minha adolescência, eu morava numa casa grande, e essa casa tinha quartos, e esses quartos lá, nós quase todo sábado, os meninos da igreja, ia para lá, e a única condição era que nós precisávamos acordar na hora para ir para a escola bíblica, e ninguém faltava. Então, a minha casa já era até esse. Então, por estar na igreja, nunca faltou amigos, eu sempre tive amigos da igreja, nunca faltou diversões, brincava muito, ping-pong, videogame. Então, eu acho que foi o maior presente que Deus me deu, foi conseguir crescer na casa do Senhor, conseguir crescer na igreja. Embora, igual eu falei, vez ou outra a gente pensava em ir, mas Deus é muito bom que eu não fui nenhuma vez, graças a Deus. Que maravilha, bom demais permanecer sempre na presença do Senhor. E Pastor Rodrigo, você falou aí que você, quando era criança ou quando era adolescente, tinha um medo aí de ir para o inferno, um certo temor, podemos dizer assim, né? Para você, isso foi criado por algum ensinamento bíblico ou por alguma ocasião que te fez despertar esse medo do inferno, esse temor realmente de um julgamento? Como é que foi isso daí? Pastor Davi, eu acredito que está relacionado assim às pregações, né, da minha época de adolescente. Eram pregações assim que falavam muito sobre céu e inferno. E Uhum. fica até uma dica, se tiver algum pastor nos ouvindo, nós precisamos resgatar um pouco, né, dessa cultura de falar sobre a volta do Senhor, mas também falar que o inferno é real. Porque hoje, inclusive, nós temos teólogos, pseudos teólogos, melhor dizendo, né, que tem uma teoria de que o inferno não existe, enfim. Mas eu acho que muitos dos ensinamentos e das pregações, né, de antes, eh, nós tínhamos esse temor, né? Muitas vezes a gente pode até questionar se era um método válido, né? Essa questão do medo, né? Eu acredito que nós precisamos andar com Jesus mais por desejo de estar com Ele do que por medo do inferno. Só que Sim. para mim, naquela época, aquele medo serviu, porque se eu não tivesse esse temor, talvez eu estaria fazendo outra coisa, né? Então eu acredito que foi muito das pregações, do que era dito. Os meus líderes na época de jovens, adolescentes falavam. Tá mentindo? Vai pro inferno. Né? Então eu acho que foi mais os ensinamentos, as palavras que nós ouvíamos naquela época. Para mim fez efeito, tá, gente? Para mim fez muito efeito. E eu penso que se fosse diferente, talvez nem estaria aqui, né? É verdade. É, Pastor Rodrigo, nós conversamos um pouco aqui antes de começarmos esse episódio, e você me falou que o desejo, né, ministerial, ele começou muito cedo, né? Você pode contar para nós aí como é que foi o desejo, de ser um ministro, de participar do reino de Deus, de ser um obreiro na casa do Senhor? Como é que surgiu essa paixão, esse desejo? Pastor Davi,
Foi muito natural. Eh, eu acredito que eu nasci, sabe, para trabalhar na casa do Senhor. Em minhas orações, mesmo na época, assim, de adolescência, de juventude, eu sempre orava ao Senhor e eu falava assim: "Deus, eu não quero ser mais um, eu quero ser diferente, Deus, eu quero fazer diferente". Então foi algo que eu sempre orei ao Senhor, mas essa oração é porque tinha em mim já um desejo de fazer. Eu comecei ali, igual eu falei, ajudava a dar aula quando tinha teatro, né, tinha jogral, na época era jogral, né, gente? Hoje vocês estão chique, é teatro, né, mas na época É. era jogral. Quando tinha jogral, eu era um dos primeiros a dar o nome ali, quando, tinha qualquer atividade que fosse lá na frente, eu já queria ir. Eu cheguei a estar no ministério de louvor, então foi muito natural, igual eu falei, parece que eu nasci, sabe, para isso, e por ser natural, assim, foi tudo acontecendo mesmo, foi tudo acendendo, assim, uma chama, né. E aí eu lembro que, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu tinha muito essa oração: "Deus, eu não quero ser mais um", mas quando eu falava isso, não era com intenção, assim, de ser famoso, de estar em grandes lugares, né, porque às vezes pode parecer, mas a minha oração era: "Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero fazer diferente, eu quero estar aqui, envolvido aqui na casa do Senhor, eu não quero". Eu falava assim, e você que é crente de banco, não acho que eu tô falando mal de você não, mas eu falava assim: "Deus, não deixa eu ser só um crente de banco". Não deixa eu ficar parado. Eu sempre ouvia, e eu prego até hoje, eu ouvia de um pastor, que era o pastor Djalma, né, inclusive foi meu padrinho de casamento. Ele falava assim, crente parado dá dengue, né, alguma coisa assim, aí dengue não, opa, dá dengo, fica dengoso demais, né, e tal. E eu falava assim: "Eu não quero ser esse crente parado não, eu quero trabalhar, eu quero me desgastar". Então, eu acredito, e por entender que é uma chamada, foi muito natural, sabe, foi acontecendo e o Senhor me trouxe, até trouxe hoje. Igual eu falei, nunca almejei estar pastoreando uma igreja como a Debaixo Nacional, nunca almejei estar coordenando o Concade, então nunca passou nem pelos meus sonhos, né, eu nunca pensei nessa possibilidade, mas parece que as coisas foram me levando a isso, e essas coisas é o que o pastor Jaime lá da catedral chama de cristocidência, né, não é Uhum, coincidência, é cristocidência, o Senhor vai nos alinhando ao propósito dele. sim, maravilha. E tem um episódio que você falou de uma vez, com 11 anos, você lá em cima do púlpito, fingindo que era, se passando, né? Se inspirando para ser um pastor. Me conta um pouquinho sobre esse episódio para a galera conhecer Ah. também. Oi, gente, não é uma crítica ao obreiro não, tá? É porque era uma cultura mesmo, talvez, daquela época, que a gente está falando de 20 anos atrás, né? Então, há 20 anos atrás, era muito difícil, eu tinha 10 anos, né? Então, era muito difícil uma criança, assim como eu, poder subir no púlpito, né? Era o mais raro, assim, o altar ali era visto com outros olhos, né? Diferente, né, do que é hoje, é que eu não estou querendo criar nenhuma crítica, fazer nada a respeito disso, não, pelo contrário. E aí, acabou o culto, numa dessas que acabou o culto, eu subi no altar, aproveitei que o obreiro deu mole, né, vacilou lá, eu subi no altar, peguei o microfone e fingi que eu estava pregando, né. E aí o obreiro me viu e, repito, eu acredito que foi sem maldade, não foi, querendo ali me desanimar nem nada, mas ele perguntou: "Rodrigo", falou assim: "Rodrigo, desce daí", né, e tal. Aí eu peguei, como eu falei, tinha muito medo, né, já guardei o microfone, estava descendo, e aí ele falou: "O que que você foi fazer lá em cima?" Aí eu falei pro obreiro: "Não, irmão, é porque eu quero ser pastor, tô treinando que um dia eu quero ser pastor". Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Rodrigo, mas pastor como?" E repito, não foi na maldade, mas ele falou: "Como que você vai ser pastor? Você não é filho de pastor? Sua mãe é até gente boa, ajuda aqui nas irmãs e tal, mas como é que você vai ser pastor? Como é que você vai conseguir chegar lá? Procura outra coisa, vai fazer outra coisa", né. E igual eu falei, eu acredito que era um pensamento dele, porque realmente era algo difícil mesmo, né, e até hoje é um chamado muito grande, uma responsabilidade muito grande ser pastor. E aquilo naquele momento ali, de eu sair da igreja até chegar em casa, me entristeceu bastante, sabe, me desmotivou bastante, porque eu falei: "Rapaz, o irmão tem razão".
realmente é muito difícil. Como é que eu vou conseguir chegar lá? Eu nem sei como é que vira pastor. Tem que fazer o quê? Uma faculdade? O que vai acontecer, né? Fiquei pensando assim e aquilo entrou no meu coração. Fiquei meio triste porque meu sonho de ser pastor nasceu junto com o sonho de jogar bola. Todo homem, né, no Brasil praticamente tem, Quer jogar quer bola. jogar bola. Então nasceu junto ali. Eu queria ser o pastor que jogava bola. Era mais ou menos isso, né? E aí, aquilo me deu uma certa desanimada, mas eu lembro que foi nesse dia que eu fiz uma oração ao Senhor, olhei assim na janela do meu quarto e falei assim: Senhor, se o Senhor existe e se esse sentimento de ser pastor é algo que foi o Senhor quem nos deu, que foi o Senhor quem colocou, quem plantou no meu coração, fala comigo hoje, que eu tô para desanimar, né? Com 10 anos de idade já e com essa vontade já de desanimar, de parar, nem sabia a luta que ia vir maior ainda depois, né? E aí eu fiz essa oração e eu lembro que foi a primeira vez assim que eu ouvi a voz de Deus, vamos assim dizer, audível, sabe? Ao Senhor falando que era comigo, para eu ser forte, corajoso e para eu acreditar naquilo que Ele falou ao meu respeito e não aquilo que as pessoas vão falar ao nosso respeito, ao meu respeito no caso, né? Então foi esse episódio. E assim, serve de lição, jovens, para todos nós. Igual eu falei, eu não acredito que o obreiro tenha feito na maldade, assim, não foi isso não, mas ele trouxe uma realidade. E às vezes a realidade é dura, dói. E essa realidade, que era a realidade dele, pode ser também a sua, onde você vai olhar e vai achar que é muito difícil você conseguir realizar esse sonho, construir esse legado, construir essa história, mas se é de Deus, pode ficar tranquilo que a responsabilidade é dele para abrir as portas, né, para poder nos direcionar, e aí a gente vai agarrando cada oportunidade, né, vai fazendo a nossa parte também, né? Tá lá em Acrescentares, faça a sua parte, que eu te ajudarei, né? Lá em Acrescentares, então, foi basicamente isso. Foi um episódio que marcou muito a minha pré-adolescência, pela primeira vez que eu tive vontade de desistir desse sonho. Do sonho de ser pastor. E essa frase, esse momento aí que você pensou em desistir, acabou te direcionando para um outro caminho ou não? Acabou me direcionando, assim, acabou que eu por mais que Deus falou ao meu coração naquele momento, a gente nós somos fracos, né, a gente ainda continua duvidando ali, e eu falei: "Rapaz, já que ser pastor é difícil, é complicado, eu acho que eu vou ter que procurar uma outra coisa para eu fazer". Uhum. E aí foi onde eu comecei assim, desejei fazer e cursar direito, né? A graduação em direito. Eu falei, então, vou ser advogado. Pastor tá difícil, Deus falou que eu vou ser, mas eu sei que até eu me tornar pastor vai demorar. Então, preciso ter uma profissão. E eu comecei a partir para o rumo da, do direito e, consequentemente, começou a surgir também no meu coração um sonho de advogar, um sonho de cursar, né, direito e de advogar depois na área de direito. Fiz graduação, pós-graduação em direito penal, então eu cheguei a concluir também essa graduação e essa pós-graduação. Ah, interessante. Foi para a área do direito e o que que você mais se identificou? Como é que foi, por exemplo, durante o curso de direito, né? Como é que você fala? O que que você fala, por exemplo, para os nossos jovens que estão assistindo sobre o ambiente da faculdade, da universidade, e como se manter fiel a Deus durante esse período que é um desafio, querendo ou não, é uma nova realidade que todo jovem acaba entrando, né? Um senso de mais liberdade, um senso de maioridade maior, que eu sou mais dono da minha vida, né? E eu acho que a maioria dos nossos jovens passa por essa transição e às vezes é difícil adaptar ou entender qual é o propósito de estar, por exemplo, numa faculdade ou numa universidade. Pastor Davi, o ambiente da faculdade é um ambiente muito hostil, né? Eu lembro que eu tive, né, nota ali no PAS, eu não sei se foi no PAS ou se foi no vestibular, para poder conseguir até cursar alguns cursos ali na UNB. E na época, né, na época eu não me vi, eu, Rodrigo, na época eu não me vi com estrutura suficiente para poder encarar uma NB. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque hoje, com a minha cabeça de hoje, eu penso que
não é a melhor estratégia, viu, jovens, adolescentes que estão nos ouvindo. Eu acho que a melhor estratégia é você realmente estar nesses lugares, estar nas faculdades. Eu acredito que vocês podem sim cursar uma faculdade, uma universidade, né, pública, desde que você se mantenha firme, né, entendendo que servir ao Senhor e propagar, né? Hoje tem muitos movimentos dentro das próprias faculdades que ajudam isso, né? Então eu, naquela época, com a minha cabeça daquela época, que eu já tô falando, hoje não teve ninguém para me falar isso, mas eu tô falando aqui para vocês, tá? É melhor que vocês estejam lá. Tá? Orem com seus pais, orem com seus avós, orem com seus pastores, com seus líderes, para que vocês possam ter sabedoria e maturidade para estarem lá, mas não deixem de estar lá. E eu optei, até porque também não era o curso que eu queria, né, que era direito, optei por ir para uma outra faculdade, que foi a UDF. E é um ambiente muito hostil, principalmente no que diz respeito aos professores. Eu lembro que eu tinha um professor lá de filosofia do direito, que a gente pega ali primeiro, segundo semestre, É, né? E ele falava muito assim, rapaz, Jesus foi um grande cara. Eu admiro Jesus, mas ele foi só um cara. Ele foi só uma pessoa. E assim, a gente tava falando nada a ver sobre Jesus. Ele fazia questão de de colocar falar. Jesus na história só para falar que Jesus foi um grande homem. Jesus existiu. Ele falava, né? Temos provas, realmente, mas foi uma grande pessoa. É igual Não fulano de passou disso, tal, né? é igual. É, Para eles, né? Não passou pra disso. isso, pra ele não passou disso. É igual qualquer um que fez boas ações. Mahatma Mahatma, Gandhi. isso, ele usava essas outras pessoas, exatamente. Foi muito bom pra época, né? Mas esse negócio de milagre aí já é coisa que o povo aumenta e tal, que ele fazia, que veio pra salvar todo mundo e tal. Ele até brincava, né? E aquilo ali eu ficava, me dava um ódio, vontade de De responder. levantar, de falar alguma coisa, mas eu não me sentia preparado, eu sentia que eu não estava preparado para aquilo, e aquilo me incomodava de um jeito. Então, é por isso que eu falo que é um ambiente hostil, porque numa dessa pode ter um jovem que, por não estar preparado, aceita aquilo, e quer ou não, vez ou outra, aquilo ali ficava. E se ele tiver razão? É. Se realmente Jesus foi só um, né, e na minha mente da época, né? Então é um ambiente muito hostil. Até porque é o final da formação de todas as crenças de de uma pessoa é nessa fase, né? Nessa fase que as decisões mais importantes são tomadas, então, querendo ou não, isso daí, plantando uma semente de dúvida, pode realmente fazer um jovem sair da presença de Deus, né? Pode, pastor Davi, exatamente. Mas eu louvo a Deus porque naquele ambiente, mais uma vez eu falo sobre a questão dos amigos. Eu acho que eu nunca senti falta do mundo, embora eu tivesse a curiosidade, porque eu tinha bons amigos dentro da igreja. E mais uma vez, ter bons amigos na faculdade me deu forças, né? Hum. Para tudo aquilo. Eu consegui encontrar bons amigos cristãos e os que não eram cristãos eram tipo aquelas pessoas assim que tava faltando só reconhecer mesmo, que até as práticas dele eram que não traía a esposa, que não ficava saindo para beber, eram os amigos que eu fiz na faculdade. E isso me deu uma certa força. E aqui como a gente está falando para o público jovem, né, jovens adolescentes, eu acho que isso é muito importante nesses ambientes hostis que nós enfrentamos. Repito, eu não acho que a melhor estratégia é você não ir, né? Você tem que ir para a faculdade, mas lá procure amigos, procure grupos de estudos evangélicos, cristãos. Hoje, como eu falei, esse ano mesmo eu tive num evento lá dentro da UNB que reuniu acho que centenas de jovens lá cantando, pregando. Então, estejam nesses ambientes, mas se cerquem de pessoas que vão trazer boas novas, né? Que vão te aproximar, né, de Cristo. Então, era um ambiente hostil, mas era um ambiente assim que o Senhor me deu grandes amigos até hoje. Até hoje eu posso contar com eles. Bom, e voltando para a área ministerial, você quer compartilhar conosco quando é que começou de fato sua vida ministerial, quando você foi ativado ministerialmente? Pastor Davi, como eu mencionei, eu sempre tive esse desejo, essa vontade de servir, né, de pastorear, de trabalhar para o Senhor. E eu comecei
a trabalhar, como eu falei muito cedo, passei por sonoplastia, louvor, jogral, tudo que tinha para fazer, só não tinha o Ministério de Dança Masculino, viu? Cuidado com esses ministérios de dança masculino. Mas tudo que tinha assim eu fazia e tudo mais, mas começou a ficar sério. O que eu falo começou a ficar sério é quando eu comecei a liderar, que já é outro peso, já é outra responsabilidade, né? Começou a ficar sério assim que eu casei. Eu casei, no meu primeiro ano eu já fui liderar varões, homens, né? Departamento de homens. Eu casei e já fui liderar departamento de homens. E foi nessa época que a vida ministerial foi ficando mais sério, porque para o líder parece que o peso é maior, né? Você tem um peso maior, as orações são orações mais difíceis, enfim. Então foi nessa época assim que eu comecei a de fato caminhar, né, degrau por degrau ministerialmente. Então eu passei pela liderança do departamento de homens, né, lá da Vila Nova, que hoje é a De Vivo, e foi o pastor Antônio Márcio quem me colocou nesse primeiro cargo de liderança. Eu quero aproveitar aqui para fazer menção do pastor Antônio Márcio, que foi assim o meu discipulador, né? Foi realmente o meu pai na fé, que eu falo assim, embora ele não tenha idade para ser meu pai, ele é bastante novo, mas eu falo assim no que diz respeito à parte ministerial. Ele me ajudou, me inspirou, né? E eu tenho certeza que uma das grandes motivações para esse tema de legado é pensando naquilo que o pastor Márcio foi para mim, né? Ele realmente me deixou um legado e tem me deixado esse legado dia após dia, né? Hoje, muitas das coisas que eu tenho feito lá na Debar Nacional, no Concade também, por que não? Foram coisas que eu aprendi com o pastor Márcio, né? Então, foi ele quem me ativou para o ministério. Logo que eu casei, eu já me tornei auxiliar de trabalho, muito novo, 20 anos de idade, eu já fui auxiliar de trabalho. Com 1 ano eu já era diácono, com 2 anos eu já era presbítero, né, da casa do Senhor, e depois no outro ano já era evangelista, no outro ano já fui a pastor, né, foi tudo muito rápido assim, né, mas tudo foi a mão do Senhor. E eu comecei no departamento de homens, ali liderando, até o momento que o pastor Márcio pegou e falou: Pastor Rodrigo, eu quero, pastor não, que na época que ele me chamou eu ainda era presbítero, né, e aí chamou: Rodrigo, tô precisando de você nos adolescentes. E eu falei: gente, como é que eu vou liderar adolescente se eu não tenho filho, acabei de casar? Aí, A gente não- coloca umas limitações, né? Exatamente. Aí eu falei pro Pastor Márcio, o senhor sabe que eu jamais vou dizer não para minha liderança. Se minha liderança quiser que eu lidere crianças, vou juntar, eu vou me capacitar. Se quiser que eu volte para a sonoplastia, eu volto. Eu vou fazer sempre o meu melhor onde eu tiver. O senhor sabe disso? Sei, sei. Então, mas eu falei para ele, né? Mas eu não tenho filho, como que vai ser e tal? Ele falou assim: Rodrigo, aceita o chamado e vai, porque quem te prepara é Deus. Tem muita gente que tem 2, 3 filhos, mas não tem a capacidade para poder estar liderando. E eu vejo você e na Elder esse ministério de liderança, de adolescente e tudo mais. E aí foi onde surgiu a minha primeira oportunidade para trabalhar com adolescentes, e logo depois foi com juventude, e logo depois já veio coordenação da região 2 e até onde a Foi gente chegou hoje. crescendo, desenvolvendo. Maravilha. Pastor Rodrigo, e você começou a pastorear com quantos anos, né? Me conta um pouquinho da sua história pastoreando agora. Pastor Davi, então, foram muitos. Aqui fica parecendo que foi tudo. Rápido demais. Foi tipo assim, um flash do nada, né? Do nada, Mas acordei, existe um tô processo, né? pas- é, foi um processo. Tudo isso, até a minha liderança com homens, porque se você for pensar, eu liderava homens com 21 anos, 20 anos de idade. Tem um homem de 40, de 50 Eu anos. liderava pessoas lá que tinham idade para ser meu avô, e nem é exagero, é verdade mesmo. E eles sabiam disso, e eu sabia que eles sabiam disso, mas assim, era interessante demais, porque tudo aquilo foi me ensinando.
Eu E a costumo. gente vê, inclusive, a graça de Deus, né, nisso, porque como é que um jovem Exato. pode liderar um ancião, por exemplo, uma pessoa que tem o triplo da sua idade ou que tem idade para ser seu avô? Somente pela graça de Deus, né? Exatamente. E assim, é, só que é isso, juventude. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender, Pastor Davi, todos que estão nos ouvindo, é que nós temos que aprender em tudo. Na parte boa, na parte ruim, nos dias bons, nos dias maus, eu costumo dizer que eu estou aprendendo. A gente vai estar. Eu acho que eu vou chegar. Eu costumo brincar que eu não vou viver muito, não, tá? Mas vamos dizer que eu chego aos 70 anos. Se eu chegar aos meus 70 anos, eu quero chegar aos meus 70 anos ainda aprendendo. Eu acho que Uhum. a gente sempre aprende. Então, tudo isso foi somando. Então, por que que eu tô contando isso? Ó, eu contei pra vocês que eu fui sonoplasta, eu contei pra vocês que eu participei do louvor, eu contei pra você que onde precisava lá ir, eu estava e tudo mais. E passou-se lá alguns anos, eu me vi numa situação que eu precisava ser o pastor que cantava para poder tirar a oferta, né? Porque os irmãos que estavam na minha primeira congregação, né? Não tinham muitos irmãos. E aí os irmãos tinham tudo cantado, quem tinha que cantar nas ofertas era eu, né? Então eu ia lá e cantava. Coloca um playback aí, vamos cantar, né? Às vezes o sonoplasta faltava, eu ia lá. Então, tudo isso, olha só, foi um preparo. Só tocar que eu me aventurei na minha adolescência, mas hoje eu não arrisco mais, né? Mas tudo isso foi me preparando a como lidar. Eu muito novo, 21 anos, lidando com homens casados e liderando eles, né? Com filhos já, outros até com netos, liderando eles. E o pastoreio, não é isso? É. Às vezes eu tá sentado num gabinete, numa mesa assim, e dando conselho para um senhor de 60 anos que está com problema no casamento. Então eu vejo que tudo isso foi Deus já preparando. Então, depois eu tive adolescentes, foi Deus me preparando para poder ser um bom pai, né? Depois eu liderei juventude. Eu acredito que tudo isso foram aprendizados até chegar ao pastoreio. E aí eu pastoreio há 4 anos, né? Que eu pastoreio uma igreja assim, eu auxiliei o pastor Márcio de vice, né? Não era primeiro vice, eu acho que com o pastor Márcio era quarto vice. Aí com o pastor Helder, né? Também quero fazer menção aqui também do pastor Helder, que também me deixou um legado enorme, sabe? O pastor Helder ministrou muito ao meu coração acerca de família. Eu acho que ele foi uma das minhas bases assim no que diz respeito à estrutura familiar e como conciliar família e ministério. Ele foi assim, tanto é que ele já teve aqui falando sobre isso, né? Ele Aham. tem gabarito. Não que os outros não tenham, mas é porque ele eu pude ver mais de perto, né? E ele realmente é um grande exemplo. É Então, mais fácil de você identificar e ser discipulado, né? exatamente. Inclusive, assim, é uma coisa que às vezes a gente não entende muito, mas quando Paulo disse ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque o discipulado mais próximo era o de Paulo, Sim. e Paulo espelhava Cristo, mas então para chegar em Cristo tinha que se espelhar primeiro em Paulo. Exatamente, pastor Davi, muito bom. E é isso, eu sou muito grato a todos os meus líderes, todos os pastores, eu aprendi com todos. Eu menciono esses dois porque foi o que eu mais tive maturidade para absorver. Escuta isso aí, você que é ovelha, viu? Tô falando para você, absorva o máximo que você puder de seus pastores. Você também é pastor, né, pastor Davi, dirigente que da Marajó. Então, absorva o máximo dos seus pastores. Lá na frente, isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu sou muito grato a eles. Depois vieram outros, veio o pastor Éder também, que tem uma visão assim extraordinária. Hoje É um visionário é um mesmo. visionário. Hoje ele tá assim. Acho que depois desses dois ele já tá ali no top 3 já das minhas referências. Eu acho que vem o pastor Márcio, o pastor Helder e o pastor Éder, porque são três homens de Deus, assim, cada um de um estilo. Irmão, tem hora que eu ando com eles, assim, eu ouço eles falar alguma coisa, eles não percebem, mas eles vão descobrir agora. Eu anoto coisas que eles falam no celular, eu anoto, às vezes eu tenho um grupo comigo mesmo que eu gravo um áudio, depois eu anoto, porque eu tento absorver tudo com eles, tudo experiência, sabe? Eles têm muita, assim, é surreal o legado que eles têm deixado, e é isso, mais uma vez, caminho com essas pessoas, e caminhando hoje também com o pastor Éder,
que foi o coordenador do CONCAD, né? Ainda é o nosso conselheiro, que é o Sim, primeiro vice do campo da catedral, é alguém assim também de um ministério assim diferenciado. O grande destaque dele, eu acho que é o amor e a visão que ele tem. Ele vê 1000 vezes na nossa frente. Deus deu uma visão de águia para ele. ele é visionário e um excelente gestor de pessoas. Exatamente. Ele E líder, é né? Um um grande exemplo líder. nessa liderança, exatamente. Você vê que é cada um no aspecto. E repito, não é que os outros não tenham isso, é porque são destaques que Cada pelo um tem um menos. ponto forte, né? Isso, e que eu absorvi melhor. Eu absorvi melhor do pastor Márcio a questão ministerial, eu absorvi melhor do pastor Helder a questão familiar, Familiar. e absorvi melhor, tenho absorvido com o pastor Helder essa questão de amor, liderança, né, e organização É, de tudo. Então eu estou absorvendo isso, né? Então, como eu mencionei no pastoreio, foi tudo esse combinar de coisas. E aí parece que eu já tinha passado por tudo. Então, igual eu falei, sentando na mesa com o senhor hoje para eu dar um conselho para ele, eu lembro da época que eu era coordenador de homens. Sentando com um jovem, com um adolescente para dar um conselho, eu lembro da época que eu era líder de jovens. Quando eu quero conversar com o meu ministério de louvor para falar sobre música, eu lembro da época que eu era, né, participava do Ministério de Louvor. Então, quando eu quero conversar com o pessoal da minha sonoplastia, eu lembro da época que eu era sonoplasta. Então, são coisas que tudo isso a gente vai absorvendo e nos faz chegar ao que nós somos hoje. E eu ainda acho que ainda tenho muito a aprender, muito mesmo. com certeza. Pastor Rodrigo, é, teve uma hora que você precisou escolher entre ministério e advocacia ou concurso? Como é que foi isso daí? Eita, pastor Davi, você tá com tempo? Pastor Davi Senta que lá vem é, história. foi uma das minhas, foi um dos meus maiores desafios, pastor Davi. Porque eu falei para você que surgiu esse desejo pela questão do direito, né, e de advogar. E eu fui inserido nessa área. Eu comecei a trabalhar no TRF, ainda estagiário, estagiário de nível médio. Eu virei estagiário de nível superior. De estagiário de nível superior, eu fui contratado e eu trabalhei no TRF por 14 anos da minha vida. Então, foram 14 anos vivendo o direito mesmo ali. É, é E impossível não viver direito dentro é, de um tribunal. exatamente. E lá eu era uma espécie de faz tudo, assim. Eu comecei etiquetando o processo e no final eu já ajudava e colaborava ali nas decisões. Com Que assessor eu, direto do isso, com desembargador. que o próprio desembargador já auxiliava ali nas decisões que o desembargador tinha. Então eu cresci bastante ali, sabe? Só que, pastor Davi, eu não sei o que aconteceu. Na realidade eu sei, né? Eu penso que foi o próprio Deus que Arrancou essa vontade. arrancou, não tinha mais vontade, mais desejo nenhum de estar lá. É, tem outras coisas que eu poderia contar, mas esse podcast não vai dar tempo. Mas eu não me via mais com vontade de advogar, eu não me via mais com vontade de buscar ter muito dinheiro ou de ir atrás desse sonho, porque eu atrelava o advogar a ter dinheiro, né? Uhum. Então, de repente sumiu, irmão. Não tinha mais vontade. E eu ia pro TRF meio que assim, como obrigação, é o meu ganha-pão, é lá que eu alimento meu filho, é lá que eu e a minha esposa e tal. E aquilo foi me dando, inclusive, são coisas que poucas pessoas sabem, mas isso foi me dando crises de pânico. Eu entrava no banheiro, começava a chorar e não sabia que sentimento era aquele, sempre pedindo ao Senhor: Deus, o que tá acontecendo? O que que eu fiz de errado? O que que tá acontecendo comigo? Eu sentava na moto assim para ir trabalhar e me dava uma angústia. Assim, era a minha segurança. Eu falei, Senhor, o que que tá acontecendo? Eu compartilhava com a minha esposa e a minha esposa falava, porque a esposa é visionária também, né? É. E ela já falava, amor, eu acho que vai chegar uma hora que você vai ter que sair do TRF, você não vai dar conta desse tanto de coisa. Eu falei, amor, como que eu vou sair do TRF? É o que, Como que eu vou manter minha família? humanamente falando, é o que tá pagando o cartão de crédito, né? Porque nós não temos dinheiro, nós temos cartão de crédito, né? Cartão, então, é o que tá pagando o cartão de crédito. É o que põe a comida. Eu tinha um ticket bom, né, lá, Na então época. era uma segurança.
como é que eu vou sair do TRF? Ah, amor, eu acho que é. Ela falava, eu acho que é isso e tal. E ela me encorajava. Eu falei, o certo não era o contrário? Não era eu estar querendo sair, você falou, fica, senão não vamos ficar, né? Só que Deus já tinha falado com ela, só não tinha falado comigo ainda. E aí eu me vi nessa situação, pastor Davi, de não ter mais vontade nenhuma de estar lá, mas como é que eu vou depender só da obra, viver só da obra? É, de onde que eu vou conseguir, né, fazer isso? Então, o Senhor foi nos dando meios, estratégias, tentei abrir uma empresa, não deu certo, aí daí a gente foi caminhando para outras coisas, até o ponto de nós chegarmos, bem resumidamente, né, até o ponto de nós chegarmos a como eu estou hoje, né, eu e a minha esposa estamos hoje, né, ela trabalha de conselheira tutelar lá em São Sebastião, né? E ela é uma mulher assim diferenciada, pastor Davi. Assim, eu acredito que se não for, eu agradeci esses três pastores, né, que foram meus líderes, e não poderia deixar de agradecer a ela, porque ela foi também essa base, né? Essa base que eu tive, essa força que eu tive, me encorajando em tudo em relação ao ministério, foi a Elda, e ela me encorajou. E até o dia que quem frequenta Concade sabe que eu orei com a Elda, nós oramos e nós pedimos ao Senhor, falamos, Senhor, se for realmente para o Rodrigo sair do emprego e a gente buscar outras coisas, que o Senhor fale conosco. E ela não sabia, mas eu ainda falei no meu coração, e tem que falar com nós dois. Falei, Senhor, fala com nós dois, não pode ser só comigo não, eu quero que o Senhor fale comigo e com ela. E quem sabe, quem frequenta Concade sabe que há dois Concades atrás, né? Acho que foi Concade 2024. Uhum. Deus usa o pastor Márcio. Ele, por mais que seja meu amigo, ele não sabia desse meu problema que eu estava enfrentando. Já tinha um tempo que nós não conversávamos, eu não falei a respeito disso para ele, era um segredo meu e da Elda, acho que no máximo da minha mãe, que eu estava querendo sair e que estava difícil e tudo mais. E aí Deus usa o pastor Márcio para falar comigo e com a Elda, né? E a partir daquele momento as coisas foi tudo se desenrolando. Para vocês verem, gente, ele falou, tá na hora, chegou a hora de você viver da obra, chegou a hora. Deus, por que é que você... E assim, enfim, depois eu posso até postar o corte aí pro pessoal ver, que eu tenho esse vídeo guardado até hoje. E aí, acabou aquilo, acabou com o CAD, eu peguei e falei assim, e agora, Deus, como é que eu chego lá e peço demissão? Como é que eu faço? Se eu pedir demissão, eu perco meu direito tudo. Rapaz, Deus foi tão bom, pastor Davi, que ele criou uma situação lá que a empresa teve que ser trocada de empresa. Eu peguei e recebi todos os meus direitos, FGTS, multa de 40%. Ou seja, a empresa teve que me mandar embora para contratar outra. E nesse meio termo, eu recebi todos os meus direitos. Eu recebi multa de 40%, férias vencidas, eu recebi tudo que eu tinha e ainda entrei no seguro-desemprego. E Glória a aí até Deus. agora Deus tem me guardado. Provido. Tem, em várias outras frentes Deus tem provido. Amém, graças a Deus. Pastor Rodrigo, você falou um pouco sobre o Concade, inclusive sobre como dentro de um Concade Deus falou tremendamente contigo através do pastor Antônio Márcio. Mas me fala como é que o Concade chegou na sua vida, como você começou a se envolver com o Concade e até chegar hoje é um coordenador geral. Pastor Davi, perfeito. É uma excelente pergunta. Eu quero só completar algo dessa última pergunta, que é assim, gente, eu não estou falando que todo mundo precisa entregar o seu emprego, né, para viver da obra. Deixa eu deixar isso bem claro, né? E também o viver da obra é algo muito relativo, né? O que eu estou falando é que eu abri mão de coisas que tiravam o meu tempo e hoje eu consigo investir mais tempo na obra. Mas não Sim. significa que eu não estou, né, buscando outras coisas, fazendo outras coisas, só para ficar bem claro essa questão. Porque às vezes alguém ouve isso e acha que é todo mundo. Não, eu acho que Pessoas e pessoas, tem né? situações que Deus nos leva a isso. Eu acredito que se hoje eu estivesse no TRF, eu não poderia estar gravando com você hoje. Sim. Talvez esse sonho não teria saído do papel, talvez outras coisas. Então,
É isso. Mas não significa que a gente não tem buscado também, né? Em outras situações, porque eu tenho dois filhos, você também tem dois, né? Então, Uhum. não é fácil, não. Né, não. Mas respondendo a sua pergunta acerca do CONCAD, como eu falei, eu sempre fui da Assembleia de Deus, Madureira, nasci e criado na Assembleia de Deus, então frequentava muito CONCAD, CONAC. A primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo, ou a vez que eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu falei em línguas, se eu posso assim dizer, foi num CONCAD. Foi no CONCAD, então o CONCAD veio muito cedo, apareceu muito cedo na minha vida. A época em que o pessoal colocava fogo em colchão, eu tava lá com medo, irmão, morrendo de medo de morrer. Mas eu estava lá, quando o episódio que todo mundo ouve todo ano, né, que já virou figura carimbada, que o pastor Samuel quebrou o braço de alguém, eu tava no quarto, eu vi ele quebrando o braço do menino, né, nós estávamos hospedados no mesmo quarto, que era numa escola. Então, eu vivenciei o Concade desde muito cedo, desde adolescente, porque eu sempre fui do Ministério de Madureira. Entendi. E como é que foi o caminho para chegar até coordenador? Para você foi uma surpresa? Como é que foi isso daí? Pastor Davi, eu falo para você sem demagogia, assim, até hoje eu ainda não acredito, não. Até hoje eu fico meio na dúvida, será que sou eu mesmo? Será que não é um sonho? O que que tá acontecendo, né? Mas assim, quando eu comecei a liderar adolescentes, que eu falei aqui, né, antes, para a glória de Deus, o trabalho foi frutífero. Nós ficamos 2 anos liderando adolescentes e foi uma liderança muito boa. E não falo isso para me vangloriar, mas é porque realmente foi. A gente pegou os adolescentes com uma quantidade e em 2 anos a gente já tinha mais do que o dobro, sabe? E trabalhando, nós fazíamos visitas com os adolescentes. Eu ficava com vergonha porque ia tanto adolescente. Eu usava van, pegava van emprestado, Kombi, dava 3, 4 viagens de carro, porque a gente levava 20 pessoas, 30 pessoas numa visita. Então, assim, foi um trabalho frutífero. E isso me trouxe ou se fosse no empresarial ou nas redes sociais, eu ia falar que era um nicho, né? Eu percebi, não, acho que Deus me direcionou para esse cuidado de adolescente e jovem, porque o trabalho deu certo. Nos homens, departamento de homens, foi um bom trabalho, foi um trabalho ok, né? Não foi algo que se destacou. Nos adolescentes, não, estava se destacando. A igreja comentava, os pais falavam, ô Rodrigo, você não pode sair da liderança e tal. E eu fiquei sabe, com aquele sentimento? Eu acho que eu levei jeito pra coisa, fiquei assim. E aí, a partir disso, o pastor Helder assume lá a Vila Nova. E ele comenta comigo que me queria trabalhando nos jovens e não nos adolescentes, nos jovens, né? E eu falei assim com ele, eu fui até a casa dele e apresentei um projeto. Eu falei, Pastor Helder, por que que a gente não faz um projeto de unir jovens e adolescentes para trabalhar juntos, mas cada um na sua linguagem? Eu vou ter eventos só de adolescente, os adolescentes vão estar inseridos dentro do contexto de adolescente, né? E os jovens dentro do contexto de jovens, cada um na sua característica. Porém, eu vou trabalhar com pequenos grupos, só adolescente com adolescente, só jovem com jovem, mas nós trabalhamos numa só força. E eu falei, eu até falei que a ideia não era nem que fosse eu liderando, a ideia era que fosse outra pessoa. E aí, esse líder, esse coordenador, seria como se fosse um coordenador de líderes. E esses líderes é que lideravam. Hoje é chamado de pastor de jovens, né? Sim. Foi até uma expressão que o próprio pastor Helder falou. Como se fosse um pastor de jovens, Rodrigo. Eu falei, como se fosse. É, eu e a Elda coordenando de cima, eu monto ali 10 líderes, 10, 12 líderes. Esses 12 líderes lideram uns adolescentes e outros jovens. E aí ele falou, Rodrigo, tô com você. Você que vai tocar isso aí então. Eu falei, não, não era pra ser eu, não, e tal. Não, tem que ser você que tá trazendo o projeto. E eu toquei esse projeto. E assim, pastor Davi, esse projeto foi sensacional. Eu não gosto de falar em números porque eu acho que uma liderança ela não é baseada em números, mas nos resultados que fez nos jovens e adolescentes, né? Tem muitos líderes que são líderes hoje por conta desse projeto. Tem muita gente que despertou um ar de líder, uma liderança depois desse projeto, porque os líderes que eu falei, esses 10, eu não trouxe de fora. Esses 10 eu trouxe de dentro.
Então eu vi um jovem lá que tem um potencial de influenciar pessoas, eu falo, vem pra cá, você vai liderar o grupo que é dos mais bagunceiros. Por quê? Porque tu é bagunceiro também, e aí tu sendo bagunceiro também, tu põe a casa em ordem. E aí dava certo. E aí eu pegava ali pessoas, ó, ela ali é mais concentrada na palavra. Eu preciso de um grupo de jovens que é só para quem gosta de estudar só palavra. Porque tem um que gosta mais de assistir um filme e outro, né? Então o que que eu fazia? Vai assistir um filme? Vai brincar, mas antes disso, ora, lê a Bíblia. Palavra, aí depois vai fazer. E aí, a gente foi criando esses vários grupos e, na minha opinião, foi sensacional. Nós fizemos uma festividade, até no pós-pandemia, assim, abençoado. E eu acredito, é um pensamento meu, que foi isso que nos trouxe uma certa projeção, vamos assim dizer. Visibilidade. Porque, mais uma vez, eu não estou falando isso para minha vanglória, foi algo que aconteceu. As pessoas começavam a vir de outras congregações, tinha culto nosso sábado, nós tínhamos um culto mensal, que era o Start, né? Acho que era Start. E aí esse culto começou a vir pessoas de outras igrejas, os cultos começavam a encher, nós fazíamos cultos temáticos, até uma vez deu problema lá que a gente fez um start na roça. Aí Eu o povo lembro, eu achou, vi isso aí. o povo achou que nós tava pulando lá quadrilha, lá no Fogueira. fogueira, né? Mas não era nada disso. É, e aí a gente foi fazendo esses cultos temáticos. E eu acredito que isso nos deu assim uma certa visibilidade para falar, ó, ali tem um rapaz que ele gosta de fazer aquilo, né? E aí, logo depois disso, desse trabalho, eu fui convidado para liderar a região 2 de jovens e adolescentes. Infelizmente, eu não consegui fazer um trabalho lá devido à pandemia também, que nós estávamos voltando, devido a eu demorar um pouco para entender como que funciona. Eu não acredito que meu trabalho na região de número 2 foi um trabalho assim de destaque, eu não acredito que foi. Mas logo depois, e trabalhando com jovens, enfim, logo depois surge a possibilidade de fazer parte da coordenação do CONCAD. E aí, depois disso, o pastor Éder me leva para perto e começa a me preparar para assumir o CONCAD. E assim, como, por quê, eu não sei. Só Deus mesmo. Porque nem eu via quando o pastor Éder chega a comentar comigo algo a respeito disso. Eu lembro que eu agi com naturalidade na frente dele, como se fosse normal. Mas quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar, orar, falei, Deus, onde foi que o Senhor me trouxe? Que situação é essa? Como é que eu já tô a um passo de um dia ser coordenador do CONCAD? Entendeu? Na frente dele eu não quis chorar, não. Na frente dele eu não quis chorar, não. Mas depois eu entrei no carro e falei, meu Deus, isso é real? Será que é um sonho? O que está acontecendo? E aí o Senhor foi nos dando essa graça, né, de estarmos liderando o CONCAD e estamos aí, vamos para o segundo ano, né? Amém, graças a Deus, e tem liderado com muito afinco e temos visto frutos disso, né? Nós estamos falando sobre legado, né? Estamos até vestidos aí com a camisa Já do comprou a sua? Concade. Tem que comprar a sua, viu? Tá muito bonita. E nós estamos com esse tema legado, né? Baseado no Salmo 145. E o que que acontece? Eu queria te ouvir falar o que que você entende sobre legado. Qual é o direcionamento que você acha sobre essa palavra legado? Perfeito. Aproveitando a deixa, pastor Davi, quem veste o CONCAD faz o CONCAD, viu? É, É a nossa frase desse ano. Então, quando você compra uma camiseta, quando você compra uma garrafa, Deus quiser, nos próximos episódios nós teremos aí. Quando você compra uma caderneta, um Moleskine, que é o nome do negócio, pensa nos trem chique, nós temos tudo lá. Você vai estar ajudando o CONCAD a se manter de pé, né? É uma estratégia que Deus tem nos dado. É, Pastor Davi, quando a gente fala sobre legado, eu até comentei no culto do dia primeiro e até fiquei um pouco emocionado, porque eu sou muito grato aos meus pastores, embora eles não são cabeça branca, né? Pastor Márcio não é, Pastor Helder não é, mas eu sou muito grato a eles e aos que vieram antes também. Eu sou grato ao pastor Djalma, que quem veio antes do pastor Márcio. Eu sou grato aos outros pastores. E eu ouvi alguém da nossa geração falando muito mal.
de quem veio antes, né? Falando muito mal de um pastor, cabeça branca, e um pastor que tem uma história, tem um legado. E às vezes, o momento de hoje, talvez ele está um pouco cansado, talvez ele não consegue liderar, pastorear com tanto afinco, igual. é, 3, 4, 5 anos atrás, né? Uma outra idade, um outro formato, entendeu? Então, ele falou mal e eu achei aquelas palavras muito pesado. E na mesma hora eu comecei a lembrar do legado que aquele pastor tinha construído antes. E eu falei, não, mas espera aí, o pastor fulano de tal, ele é referência, ele abriu não sei quantas igrejas, trabalhos ali, e aquilo me causou tristeza de saber que a minha geração ainda tem pessoas que não honram o legado de quem veio antes, porque se hoje, quando a gente vai pastorear, eu mesmo sou de uma congregação que ela já tem, acho que uns quase 30 anos. Alguém, pastor Davi, teve que ir lá e procurar um lote lá, capinar um lote, pôr uma caixa de som, às vezes sem caixa de som no gogó mesmo, e fez um culto. Uhum. Daqui a pouco aquele culto levantou uma igrejinha de Madeirite, daqui a pouco Madeirite veio a alvenaria e veio uma igrejinha um pouquinho maior e foi crescendo, crescendo até chegar ao que está hoje, né? Então alguém veio antes, alguém construiu antes. E não é o fato que hoje essa pessoa que construiu lá atrás está cansado ou está um pouco já, né, mais desgastado e não está fazendo, que ele não deixou um legado, que ele não Sim. deixou uma história. E eu orei ao Senhor porque aquilo estava me incomodando. Todas as vezes que algo me incomoda, eu vou orar. Eu falo, Deus, só quero falar alguma coisa comigo nisso aqui. E o Espírito Santo falou ao meu coração: você ficou chateado? Você ficou triste? Você tem uma ferramenta que você consegue falar sobre isso. E eu, né, demorei a entender, sou meio lento às vezes. Que ferramenta? Concade. Concade você pode falar sobre legado. Concade você pode falar sobre história de quem veio antes. Concade você pode honrar quem veio antes. E não só isso. O Espírito Santo falou no meu coração, né? Não só isso. Você pode falar para eles que eles precisam construir o deles. Uhum. A história dos pais deles, a história dos líderes deles, é a história dos líderes, é a história dos pastores. Eles precisam construir a história deles. Fala isso para eles, você tem uma grande ferramenta nas suas mãos. Aí eu peguei, fui lá e apresentamos esse tema à nossa diretoria, aos coordenadores e foi aprovado. Amém, graças a Deus. Meu amigo, falando sobre legado, me fala um pouco sobre o legado que você quer deixar para a próxima geração. Ô, pastor Davi, essa é uma excelente pergunta, porque quando eu falo sobre legado, eu olho para os meus dois pequenos, né? O Arthur tem 6 anos, a Melissa tem 4 anos. Você também tem dois, né? E eu carrego em mim uma responsabilidade muito grande de construir algo para que eles, quando crescer, venham querer fazer parte desse algo. E eu acho que isso é o que mais me brilha os olhos. É deixar algo para a próxima geração, porque a próxima geração é os meus filhos. É. São os nossos filhos. Então, eu Se não. cada pai tiver essa responsabilidade, o mundo já é bem melhor. Exatamente. Eu quero sim falar para ele: ó, o papai teve uma profissão, o papai tem uma profissão, mas antes da profissão, o papai ele ama ao Senhor. Ele vive a igreja intensamente. Ele ama os líderes dele. O papai ama ao Senhor acima de todas as coisas. O papai se desgasta na obra de Deus. É isso que eu quero deixar. Pai, mas qual é a profissão que você tem? Filho, eu fiz isso, isso e isso. Mas o que eu tenho de mais lindo que eu posso deixar para você foi como eu amei Jesus, como eu caminhei com Jesus durante toda a minha vida. E você precisa caminhar com Jesus, porque pode te faltar tudo, filho. Mas se você tiver a presença do Senhor, você já vai ter o suficiente para conquistar as outras coisas. O legado, eu acho que a história, aquilo que eu quero deixar construído, é, é o Arthur e a Mel poder falar assim, talvez o meu pai não tinha muitas coisas, talvez o meu pai não tinha um carro do ano, talvez o meu pai não teve uma casa boa, gigante, né? Talvez o meu pai não teve uma empresa assim grande, mas o meu pai,
ele carregava a presença de Deus. Quando ele cantava em casa, os hinos da harpa era bonito. Quando ele pregava com amor. Quando ele ia trabalhar na obra do Senhor, eu tenho muito esse cuidado. Eu não reclamo de estar trabalhando na obra de Deus, porque eu não quero que os meus filhos venham ver o trabalhar na obra de Deus como algo pesado. Então, meu pai era alguém que fazia tudo por amor. Eu não quero, por amor ao Senhor, né? Eu não quero que eles vejam o legado do pai deles como coisas dessa terra, mas como um legado espiritual. Meu pai amava o Senhor, meu pai fazia as coisas para o Senhor, e é isso que eu gostaria de deixar, né, pro meu filho, é isso que eu gostaria de deixar de legado. Amém. Isso daí, meu amigo, que lindo. E é isso mesmo, nós precisamos nos preocupar com a próxima geração, né? Estamos encerrando já o nosso Concadcast. Eu quero aqui agradecer a sua presença, o tanto que você edificou a nossa vida através da sua história, né? Antes de concluir, eu quero te fazer apenas três perguntas aqui de bate-bola, Olha aí. né? Meu amigo, me fala aí para qual time você torce? São Paulino, viu? Ô, rapaz, mas tá dando trabalho pra mim esse São Paulo. Mas é assim mesmo. Meu amigo, me fala um versículo da Bíblia que tem falado com você atualmente. Vale o legado? É porque esse do legado tem falado muito. Sim, Uma geração contará a outra geração os teus feitos, o tamanho dos teus feitos, aquilo que o Senhor fez. Então é isso que tem falado muito ao meu coração. Eu gosto também lá da Epístola de João, não lembro se é a primeira, mas eu acho que é a primeira, que fala: Filhinhos, não pequeis, né? Todavia, se pecar, você tem um advogado. Também gosto muito desse versículo. São dois versículos que eu gostaria de deixar aí pra galera. amém. Meu amigo, me fala aí, alguém que você se inspira atualmente. Olha, eu tenho alguns, assim. Você fala ministerialmente, em qual área? Pode ser, me fala ministerialmente e pessoalmente. É, olha, ministerialmente, eu acho que hoje, por eu estar caminhando muito perto, a minha maior inspiração é o pastor Éder, né? Eu tenho aprendido muito com ele. Então, hoje, ministerialmente, é ele, né? Embora eu tivesse os outros, né? Como eu mencionei aqui durante o podcast. E fora daí, alguém que eu gosto muito, assim, que eu gosto muito de ouvir, de assistir, é o Douglas do Jesus Cop, né? É uma Ah, inspiração de ministério, de como ele conseguiu se comunicar com a juventude, a forma como ele fez tudo, ele pensa tudo, cara, até um adesivo que ele faz para uma Bíblia. Então eu gosto muito, assisto os podcasts dele, acompanho ele, assim. Então é alguém, assim, embora seja também ministerial, mas é alguém que eu não conheço, então não pode ser a minha inspiração enquanto pessoa, mas enquanto aquilo que ele faz e que eu estou vendo, eu acho que hoje é a minha maior inspiração. legal. E o pastor Eder é quase impossível não se espelhar nele. Eu falo porque também trabalhei já próximo dele e é realmente impossível não se inspirar nele. E o Douglas também é uma inspiração para nossa geração, né? Exatamente. Meu amigo, me fala aí o que Jesus representa para você. Pastor Davi, é tudo. Tudo e mais um pouco. Será que tem como? É tudo, tudo que eu vivi, tudo que eu tenho vivido, que eu vou viver, tudo que eu tive, tudo que eu tenho, as pessoas que estão, tudo eu vejo o Senhor em tudo. Aquela música, né? Eu te vejo em tudo, então eu vejo o Senhor em tudo. Eu vejo o Senhor nos mínimos detalhes. Só uma curiosidade aqui, eu posso contar uma história Sim. rápida? Coisa rápida. Teve uma fase do meu casamento, bem no comecinho, que logo que a gente casou, a Elda já saiu do emprego, né? Não ficou, não por opção dela. Não lembro muito bem a história. Eu sei que ela logo saiu e aí ficou só eu trabalhando. E aí eu caí, rapaz, numa besteira de comprar um carro logo, né? Jovem, jovem. Comprei um carro, não tinha nem uma casa, fui comprar um carro. E aí comprei um carro, as coisas deu uma apertada, financeiramente falando, deu uma apertada. E aí rapaz, eu sei que teve um domingo que eu tava triste, irmão. Triste, que eu tava doido pra comer uma picanha. Pensa numa vontade. Eu acordei com o desejo de comer uma carnezinha assada. Não tinha nada, só tinha ovo. E não tinha dinheiro pra comprar. Eu lembro que nesse dia foi um dia que eu não fui pra escola bíblica, não lembro por quê. Eu sei que eu peguei, saí de casa assim, às vezes pra dar uma espairecida, até hoje. Eu dou uma saída, dou umas voltas assim no quarteirão e tal. E aí eu peguei e sentei.
na beira de um meio-fio e comecei a falar com o Senhor, né? Ô Senhor, queria tanto comer uma carne, né, uma picanha e não tinha e tal, e não tem condição, e sabe, eu fiquei meio triste, sabe, com aquilo. A gente tava bem apertado, e aí é, eu cheguei até aqui por conta disso. Aí apareceu um passarinho. Esse passarinho vinha, parece que ele vinha comer na minha frente. Ele chegava perto de mim e ficava comendo, bicando alguma coisa. Aí ele voava, aí ele voltava. Quando ele voltava, aí voltava comendo e bicando alguma coisa. Aí por isso que eu falo que eu vejo Deus em tudo. Naquele momento ali eu vi Deus, porque eu entendi que lembrei do versículo, né? Que até os passarinhos, Tem o que eles que. não trabalham, né? Eles têm o que comer. Quem é que veste o lírio dos campos? Então eu lembrei na mesma hora e aquilo ali eu já agradeci a Deus. Deus, eu entendi o recado. É o Senhor quem cuida de mim. Passou pouco tempo, um amigo meu me ligou. Rodrigo, tá fazendo o quê? Aí eu, nada. Não, então vem comer aqui em casa. Comprei uma picanha. Vem aqui pra casa comer, irmão. Eu fiz até a marmita do outro dia, irmão. Então eu vejo Deus em tudo. Maravilha. Meu amigo, nós estamos chegando ao final e eu quero aqui agradecer você que esteve aqui conosco durante todo esse podcast, ouvindo a história do nosso coordenador geral do CONCAD. Eu tenho certeza que você foi edificado. E eu quero te convidar a pegar esse podcast, compartilhar com mais alguém, que eu tenho certeza que alguém vai precisar ouvir essa história e ser edificado através da vida dele. E quero aproveitar também e te lembrar que nós estamos aí com o lote de inscrições abertas para o Concad 2026 com o tema O Legado. Você sabe, as inscrições não é para você entrar no templo, é apenas para você adquirir direitos sobre as refeições durante o período do Concad ali na nossa igreja sede. E também temos a venda das camisetas e temos a nossa lojinha lá com vários itens que você pode comprar, presentear alguém e também, quem sabe, guardar uma recordação desse Concade que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Se você quiser presentear alguém, eu tô aceitando, tá bom? Presente da lojinha Eu, do Concade. eu também aceito, viu? Só lembrando, concad2026.com.br. Exatamente. Para encerrar, Pastor Rodrigo, deixa aí uma frase que vai chegar aí no WhatsApp de todos os jovens da Juventude Concade. Uma frase: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu Amém. tenho o Senhor, eu tenho tudo. Isso aí, é o Salmo 23. Gente, que Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo Concade Cash. Tchau, tchau. Tchau.